SAMU e exigindo cuidados em casos de exposição prolongada ao sol. Umidade relativa do ar em declínio, podendo entrar em estados de alerta em algumas regiões. Ventos fracos a moderados. Em Limeira, esta terça-feira terá céu claro pela manhã, com poucas nuvens e predomínio do sol. À tarde haverá uma maior concentração de nuvens, mas a probabilidade de pancadas isoladas de chuva é reduzida. Temperatura máxima na casa dos 30 graus. Índice de radiação ultravioleta em grau 13, considerado extremo. Umidade relativa do ar mínima em declínio, podendo entrar em estados de alerta. Ventos fracos. Com informações do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru, Tayla Ramos para o A Voz do Povo. A Voz do Povo, educadora. No Açaí Atacadista, o seu dinheiro vale mais. Confira. Azeite extra virgem galo, vidro 500 ml, R$ 14,90. Óleo de soja soia, PET 900 ml, R$ 2,55. Maionese Hellmann's, pote 500 gramas, R$ 3,98. Ofertas válidas para esta terça. Nas lojas de São Paulo. Não perca. Açaí Atacadista, sua verdadeira parceria da economia. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Educadora! Semana de utilidades domésticas na Havan. Não perca tempo. Venha correndo conferir todas as ofertas. Conjunto com 6 copos Long Drink Oca 300 ml de R$ 29,99 por R$ 14,99. 50% de desconto. Jarra de vidro Bolero, só R$ 14,99. E promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só em junho. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobompastor.com.br. Muito mais que rádio, educadora. Promoção Bolão Milionário Casas Bahia. Você compra no site ou na loja, dá o palpite dos 3 primeiros colocados e se você acertar, você pode ganhar até R$2 milhões. 2 milhões? Tem noção que é R$2 milhões? E escuta só, tem cozinha Bartira completa por apenas R$299. Isso mesmo, é uma cozinha Bartira completa por R$299 à vista ou em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Não perca! E tem mais, compre com o cartão Casas Bahia, o menor preço ou a diferença de volta. Consulte condições. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas dos dias 10 a 19 de cada mês. E ainda você pode baixar no site a segunda via do carnê e fazer o pagamento online. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Educadora. Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor.
De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. Nesta terça-feira, dia 24 de abril, as vagas abertas no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira são para oficial de serviços diversos na manutenção de edificações, com experiência, ensino médio completo e cursos de mecânica e ar-condicionado, chapeiro, gerentes de padaria com experiência e ensino médio completo, auxiliar administrativo cursando administração ou RH, assistente social cursando serviço social, assistente de vendas com experiência e ensino médio completo, fiscal de loja com experiência e ensino médio completo, auxiliar de manutenção de máquinas com experiência, ensino médio completo, habilitação nas categorias A e B e condução própria, e operador de cremalheira com experiência. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora, notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11h56, ponto final na Voz do Povo desta terça-feira para estabelecer o colóquio. Caio Bortolã, bom dia, Caio. Bom dia, Ivan. Tudo bem, rapaz? Bom dia a todo mundo que nos ouve e vê. Eu tô bem, Ivan, e você? Rapaz, eu tô muito bem, graças a Deus. Muita gente ficou assustada com a sua ausência ontem, por favor. Por que assustada? Explique por que você esteve ausente ontem. Não, foi uma coisinha muito simples. Eu tinha uma consulta médica importante, né? Que eu tinha que fazer uma consulta médica ontem, que já há muito tempo que estava agendada, né? E foi para essa consulta médica, apenas e tão somente. Correu tudo bem na consulta médica? A gente continua aí, velho. Não foi essa daí, não. Aí, tá vendo? Essa daí. Sugerindo que você foi fazer o exame de toque ontem. O exame de toque retal. O exame de toque retal eu fiz o ano passado, eu faço. E não tenho problema nenhum. Sou um cara Eles não te conhecem tão bem quanto eu. A minha sexualidade... O Ivan faz o exame de toque de 2 em 2 meses porque ele quer ter certeza. Né? A minha sexualidade está bem resolvida, não tem problema nenhum. O exame de toque retal fiz o ano passado, que é o exame para detecção do câncer de próstata que todo homem deve fazer. A partir dos 40 anos, 45 anos que seja, todo homem deve fazer. É um exame de prevenção do câncer de próstata. Tal e qual a mulher tem que fazer o exame de câncer de mama, detecção de câncer de mama e também o de... tem que fazer o pré-natal. Colo de útero. Enfim, a gente tem que se cuidar da saúde da gente, né? Então, o exame de câncer de próstata, para detecção de câncer de próstata, eu fiz o ano passado e passei no exame. Estava tudo bem, né? Esse ano aqui, tive que fazer uma consulta ontem, né? Que é para... Porque eu tenho pressão alta, entendeu? E pressão alta você tem pro resto da vida. E é bom que você conte isso para sua audiência para evitar qualquer tipo de boato, né? Não, podem
Falem mal, falem bem, falem de mim, mas não tem problema nenhum, não. Eu não fui fazer exame de toque retal ontem, fiz o ano passado. Ontem eu fui fazer um exame. Aliás, fui fazer um exame, não, eu já tinha feito. Você viu eu aqui com o aparelho? Vi. Aquele aparelho que a gente fica 24 horas com ele fica 24 horas medindo a pressão da gente. Né? E eu fui agora lá para ver como é que foi o resultado do exame. A médica, aliás, uma moça muito bonita, eu me senti maravilhosamente bem ontem. Uma médica jovem, muito bonita, cuidando de mim. Uma moça bonita e jovem cuidando de mim, não é uma coisa maravilhosa? Ah, mas você tem fãs de 20... Olha que maravilha. De 30... de 17. De 17, 16. de 25... De 28, né? Tem. 1928, 1930, 1932. Tem fãs de todas as idades. Ah, você está cercado de fãs, não é, Ivan? Sim, verdade. Por falar em homem cercado de fãs, quem vem à Educadora hoje, vem também à Estereosom, é o cantor Daniel. É mesmo? É. Olha que chique, rapaz. Daniel vem aqui, é? Daniel vai atrair uma legião de fãs, diria aquele? Dará uma entrevista no programa Edmundo Silva. Olha que bacana. E atenderá as ouvintes da Estereosom. Daniel, cantor Daniel. Legal. Que você, durante muito tempo, chamou carinhosamente de Dani, né? Eu chamei de Dani, o Daniel? Eu me lembro. Eu te conheço de outros carnavais. Eu me lembro que você dizia, esse cantor, o Dani. Não me recordo. Ah, esse cantor, o Dani. Não me recordo disso. Dani vem hoje aqui, a Educadora. Não me recordo disso. Olha, o único contato assim, que eu tive com a antiga dupla João Paulo e Daniel, infelizmente foi com o cadáver do João Paulo, porque eu me lembro de ter ido cobrir, olha só, como é que chama aquele processo de... Exumação? Exumação do cadáver do João Paulo, rapaz, que foi feito aqui pela FOP, um dos... pesquisadores aqui da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Da Unicamp. Que apurou o DNA do João, foi conferido o DNA de João Paulo. Eu acho que foi numa questão de paternidade. João Paulo voltava de São Paulo, sentido interior. Eles moravam, Daniel ainda mora em Brotas. João Paulo era funcionário do pai do Daniel, do seu Zé Camilo. João Paulo e Daniel vieram muitas vezes a Limeira. Ele era caminhoneiro, né? E eu não sei se era caminhoneiro, mas o pai do Daniel, seu Zé Camilo, é dono da empresa Transbrotense, que tem, inclusive, uma sede aqui em Limeira, lá de Brotas. E o Daniel viria fazer show junto do João Paulo no dia seguinte, na Festa do Peão em Limeira, isso em 1997. 1997. E o acidente que vitimou o João Paulo foi na rodovia dos Bandeirantes. Ele vinha com seu carro, uma BMW, e se perdeu, foi parar no canteiro central, e essa BMW, um carro novo à época, pegou fogo. E o João Paulo morreu queimado dentro do carro. Inclusive a família do João Paulo processou a BMW. Agora o desfecho dessa história eu não sei qual foi. Se a BMW, se a empresa alemã, a montadora alemã BMW pagou algum tipo de indenização à família do cantor e músico João Paulo, que não tinha esse nome. João Paulo era nome artístico, como é o nome Zezé de Camargo, o nome artístico do Mirosmar, ou como é o Leonardo, o nome artístico do Emival, né? O Daniel, salvo engano, é José Daniel Camilo o nome dele. Então, Daniel é nome dele mesmo. Agora, João Paulo era um nome artístico, ele morreu tragicamente, vindo para Limeira. Eu não sei se ele iria primeiro a Brotas, depois voltaria a Limeira, mas no caminho, né, de Limeira, na rodovia dos Bandeirantes, naquele dia, na madrugada da morte do João Paulo, aquela noite, apresentariam-se em Limeira João Paulo e Daniel. E foi aí que o Daniel iniciou uma carreira solo, que naquele momento muita gente colocou em dúvida, muita gente achava que o Daniel não vingaria, né, numa carreira solo, porque o João Paulo era a voz mais poderosa da dupla, né, aquela coisa toda, e o Daniel acabou, o resto é história, né, o Daniel tá aí, né. O Daniel é um grande talento e é um ser humano irrepreensível, de conduta irrepreensível. Nós certamente veremos esse mesmo Daniel que eu já conheci há alguns anos, educado, atencioso, gentil, generoso.
O Daniel, que em 2002 esteve aqui em Limeira, e eu fui procurado pelo empresário do Daniel para realizar o jogo de futebol beneficente Daniel Futebol Clube versus amigos do Daniel. E esse jogo era com a arrecadação desse jogo, era um jogo beneficente, toda a arrecadação desse jogo era para o Teleton, aquela maratona televisiva do SBT. E eu aceitei, claro, fazer a promoção. Eu fiz a organização, está dizendo aqui a Marilene Banharo, que o Sérgio Reis fez o show. Na verdade, não. Na verdade, fizeram um show daquela noite, Maurício e Mauri, irmãos de Chitãozinho e Chororó, porque o show, naturalmente, de João Paulo e Daniel foi cancelado já faz mais de 20 anos. Mas em 2002, eu fiz a organização local do jogo Amigos do Daniel contra Daniel Futebol Clube contra Amigos do Daniel, jogo cuja arrecadação era válida, era toda destinada ao Teleton. E nós, claro que Daniel com seu prestígio, eu apenas como um produtor local, conseguimos levantar mais de R$140 mil em doações para o Teleton. Nós colocamos no Limeirão algo em torno de 15 mil pessoas. Conseguimos o apoio à época da prefeitura, da iniciativa privada. No dinheiro de hoje, Ivan, a entrega para o Teleton seria certamente em torno de R$300 mil, talvez um pouco mais do que isso, porque isso já faz 16 anos. E houve quem jogasse contra o evento, viu, Ivan? Ah, mas houve quem jogasse contra, inclusive naquela rádio que você trabalhava. Sucesso incomoda. Aquela rádio onde você trabalhava, o dono dela e alguns aliados do dono daquela rádio onde você trabalhava, trabalharam contra o evento. Eles diziam que o evento não ia acontecer, que de última hora o Daniel ia cancelar o evento, que as pessoas não deveriam acreditar na realização daquele evento, que as pessoas não deveriam colaborar com aquele evento. Houve até um ex-colega seu que dizia o seguinte, Ivan, por que estão fazendo uma campanha para a ACD, para o Teleton? Por que não fazem uma campanha igual para a Aril, para a PAI, aqui de Limeira? Como se... Por quê? Por que não faz? Como se fossem situações excludentes, não é? Porque todos os dias nós trabalhamos em favor da Aril, todos os dias nós trabalhamos em favor da APAI, todos os dias nós trabalhamos em favor da ALIC, todos os dias nós trabalhamos em favor de todas as entidades assistenciais aqui de Limeira e de graça, como deve ser. Nós fazemos todo o possível para colaborar com essas entidades importantes, fundamentais aqui de Limeira, que lamentavelmente vivem de pires na mão. Caso do Asilo João Quil Filho, da Casa da Criança, da Aril, da APAI, da Santa Casa, entidades que vivem pedindo doações e que precisam das doações para continuarem com as portas abertas. Nós não fizemos um evento a favor da ACD e contra as demais. Nós fizemos um evento a favor da ACD, foi um pedido à época do próprio SBT, da ACD, o Décio Goldfarb, presidente das lojas Marisa, era o presidente da ACD na época, e nós fizemos uma campanha para uma entidade absolutamente séria, que eu ajudo até hoje, prazerosamente eu ajudo até hoje, que é a ACD, que atende gente de Limeira também, viu, Ivan? Sim. Tem hospitais espalhados pelo Brasil e atende gente de Limeira também. Sim. Atende pessoas com necessidades especiais daqui de Limeira. Foi um grande sucesso esse evento do Daniel. 15 mil pessoas? 15 mil pessoas no Limeirão. Grande sucesso. Maravilha. Vale a pena. Né? E ele fez isso e faz isso o tempo todo. Recentemente ele veio a Limeira para fazer um show para o Cantinho do Vovô. O Daniel é devoto de Nossa Senhora. O Daniel é ligado a causas sociais e à filantropia. Um grande artista e um ser humano acima da média. E hoje o ouvinte educador, ouvinte da Estéreo Som, poderá acompanhar a participação do Daniel aqui. Sim, senhor. Muito bem. Muito bem. Daí que, de resto, o que você traz de novo? O senhor é que sabe. O que você traz? O senhor quer falar sobre que assunto? O senhor quer falar sobre a porta na cara que a dona Dilma levou ontem? Foi visitar o Lula, ela e a dona Gleisi. Aliás, dona Gleisi é senadora pelo Paraná, recebe dinheiro dos impostos do povo e parece não se dedicar tanto como deveria ao trabalho no Senado. O que ela estava fazendo em Curitiba ontem
tentando visitar o Lula? Fazendo política. Porta na cara da dona Fazendo Dilma política. e da dona Gleisi ontem. Fazendo em política, Curitiba. que é o que um político faz, né? Faz política. Aí cada um faz política à sua maneira, né? Do seu jeitinho. Eu estava falando aqui no programa, pelo menos a minha opinião, não sei qual a sua, você nunca concorda comigo ou raramente concorda comigo. Estava falando aqui no programa da proposta da Lubogo, né? Essa proposta de extinção da taxa de religação, que o prefeito vetou. Que o prefeito vetou. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas é preciso dizer para a população como que a coisa está sendo feita, não é isso? A proposta pode ser que a população se interesse. O Jorge de Freitas apresentou certa vez um projeto que também foi apresentado pela Câmara, que não virou nada, nunca vi ninguém usar aquele projeto para alguma coisa. Poderia ter usado para fazer um plebiscito, perguntar para a população. População, o que é que você acha? Nós vamos extinguir a taxa de religação e todo mundo vai pagar isso num aumento de tarifa que haverá, porque está previsto no contrato a questão do desequilíbrio econômico-financeiro e a empresa vai recorrer a ele e vai ganhar um aumento de tarifa e todos nós vamos pagar, né? Ou não, só vai continuar pagando quem tiver problema com conta d'água. Precisa perguntar isso para a população. Tem a ferramenta, tem o instrumento para fazer isso lá. Por que não usou aquela argumentação do prefeito? Aquele projeto do Jorge de Freitas? Tem lógica. A argumentação do prefeito tem sentido. Acontece que os vereadores, naturalmente, jogaram para a torcida. Para a galera. Né? Jogaram para a galera quando aprovaram o fim da taxa de religação. E os números, Ivan, nessas horas, os números que são apresentados nunca batem com a realidade. É curioso, né? Se você perguntar para empresa a respeito do número de religações que são feitas por ano, a empresa vai dar um número. Aí o vereador que justifica que essa taxa pode cair vai dar outro número. A empresa vai dizer que tem um prejuízo muito grande se ela não cobrar a religação. E o vereador vai dizer, olha, quem não consegue pagar sequer a conta d'água, não conseguirá pagar a taxa de religação, porque é uma questão matemática. Você concorda comigo? Sim. Quem não consegue pagar uma conta de R$10 por mês, de R$12, de R$15, de R$20, quem não paga não conta conseguirá pagar 120 e poucos reais. Quem não paga a conta d'água, por exemplo, é quem está desempregado, quem perdeu o emprego. Sim. O cara perdeu o emprego. Entre colocar o leite na mesa das crianças dele, dos filhos dele e pagar a conta d'água, vou colocar o leite. A água eu deixo para depois. Não é isso? Esse é o perfil da pessoa que deixou, que teve que pagar uma taxa de religação porque cortaram a água dele. Tem o vagabundo também, sem vergonha, que não quer trabalhar. Tal. Tem, mas esse é minoria, felizmente, graças a Deus. Né? Mas o resumo da ópera é esse. Quem tem a água cortada é quem, de repente, perdeu o emprego, teve um problema, uma dor de barriga no orçamento doméstico, vai. Né? A gente imagina... Aí nós vamos assumir isso, a sociedade quer assumir isso, pode ser que a sociedade queira. Né, que as pessoas que deixam de pagar a água não o fazem por má fé. Porque querem. Né? Deve ter um caso ou outro de má fé. Ninguém quer ficar sem água e sem luz em casa. Ninguém pode ficar sem água e luz em casa. Né? Não dá para ficar sem água e luz, né? Então, nós supomos, né, só uma suposição, que as pessoas que deixam de pagar porque não têm dinheiro para pagar. Teve um caso aqui eu não consegui, eu não pude colocar no ar, não deu tempo de colocar no ar. Teve um caso tem uma outra situação também. Tem uma moça que contou que esqueceu a conta por algum motivo, perdeu a conta sumiu, achou que tinha pago, mas não tinha pago, a conta foi ficando para trás. E um belo dia os caras apareceram lá e vão cortar. Mas como? Vou cortar. E cortaram e ela teve que pagar a taxa de religação. Tem uma outra situação assim, deve ser mais rara ainda, mas acontece também. Há confusões, há problemas entre o consumidor final e a concessionária. A concessionária mudou de dono, a Odebrecht Ambiental era do grupo Odebrecht, um grupo brasileiro, baiano, do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht. Ela foi vendida, a divisão ambiental da Odebrecht foi vendida a um grupo canadense, a um fundo canadense chamado BRK. Hoje é muito difícil obter algum tipo de informação da BRK. Eu, sinceramente, não sei quem responde pela BRK em Limeira. Era o Tadeu Ramos. O Tadeu Ramos sempre foi muito próximo da imprensa e isso garantia a informação num tempo mais curto
E a informação mais precisa, o Tadeu Ramos não faz mais parte da BRK Ambiental, ele foi desligado da empresa ou pediu desligamento da empresa, também não é uma informação que nós tenhamos, mas o fato é que a nova BRK Ambiental não é mais a velha Odebrecht. E a nova BRK Ambiental não tem mais no seu board, na sua diretoria, as pessoas por dizem... exemplo, o Tadeu Ramos, que estava lá até recentemente. Aliás, tem gente que diz que essa BRK, na verdade, é a Odebrecht com outro nome e tal, mas não há... Não é. É não um há grupo nada disso, não, né? Grupo Brookfield. É diferente, né? BRK quer dizer Brookfield. Brookfield é um grupo canadense, é um fundo canadense que tem investimentos em várias áreas, Odebrecht, né? na área imobiliária, na área de shopping centers, por exemplo, e agora comprou o braço ambiental da Odebrecht, que está em 100 e poucas cidades. O que eu quero dizer, Ivan Schutzer, sim, senhor, é o seguinte... Caio Bortolã. Os vereadores jogaram para a torcida. Jogaram. Fizeram uma gracinha. O prefeito não está completamente errado. O que estranha é a maneira como o prefeito defende, e aí ele defende com unhas e dentes, a BRK Ambiental. É estranho. E isso fica estranho. É estranho. Porque o prefeito, que é um homem, ora, tão ponderado, não é o rei do bom senso, da ponderação, o Mário Botion, não é um homem que fala manso, esse homem poderia explicar melhor o que está fazendo. Para a sociedade. Para a sociedade. Não ficar e esse homem com essa postura de esse homem está tratorando a Câmara Municipal de Limeira. Já tratorou numa questão recente do Sem Terra. E os vereadores, zíper na boca, vamos fazer o que o chefe está mandando, vamos abaixar a cabeça, vamos passar recibo, né, para a Prefeitura Municipal de Limeira. E agora, novamente. Então, nós somos a favor do pagamento da tarifa, até porque não há como receber o serviço sem pagar a tarifa. Nós entendemos a situação de dificuldade financeira do povo. Nós entendemos até o movimento feito pela Lu Bogo, capitaneado, né, pela Lu Bogo, porque a Lu Bogo precisa aparecer, a Lu Bogo é pré-candidata a deputada. Nós entendemos a postura do prefeito até a página 2. O prefeito tem razão quando ele diz: nós derrubamos a taxa de religação da água, a tarifa vai subir. Ou a concessionária, que diz perder alguns milhões de reais por ano, vai diluir isso na tarifa. O prefeito tem razão. O prefeito só não tem razão em defender com tanta força, com tanta energia, uma empresa privada em detrimento do interesse coletivo. Ele tinha que demonstrar uma vontade de explicar isso para a população. Dizer para a população, perguntar para a população, o que a população de Limeira quer? Quer a manutenção da cobrança dessa taxa de religação para quem teve a água cortada, ou nós todos vamos pagar a taxa de religação embutida na tarifa? Ele devia abrir o jogo para a população, falar abertamente. O que a população quer? Fazer talvez um plebiscito, já que o Jorge de Freitas, que é um braço direito do prefeito na Câmara, tem esse projeto lá na Câmara. Faça um plebiscito. Pergunte para a população. O que a população quer? Não, nós queremos pagar, todos nós, a taxa de religação. E assim nós vamos aliviar a carga daquele cara que já está desempregado, que perdeu o emprego, não consegue pagar a conta d'água. A gente alivia a carga dele. E a gente assume essa carga, todos nós como sociedade. Divide tudo isso entre todos nós. Tem um aspecto... A sociedade pode querer isso. Ivan, tem um aspecto. Eu concordo que é contratual, né? Tem um contrato da concessionária, porque tem uma concessão. Aliás, essa concessão foi renovada pelo Silvio Félix. No governo Silvio Félix. Muito antes de vencer. Na calada da noite. Sem falar com a sociedade. Exatamente. Pegou todo mundo de surpresa. Canetou, né? Pegou todo mundo de surpresa. Na época, a concessionária tinha mais de 10 anos de contrato ainda. Eu acho que tinha uns 14. Vigente, né? E o Silvio Félix foi lá, além dos 14, ou 12, ou 13, ou 15, ou 10, Silvio Félix foi lá e renovou por mais 30. E é outro que não conversa com a sociedade, porque isso era uma coisa que precisava perguntar para a sociedade. Sociedade limeirense, o que é que nós queremos? Nós queremos que continue sendo uma concessão ao serviço de água na cidade, ou vamos retomar para o município? O município vai reassumir. Não, nós queremos que seja uma concessão. Ah, tá bom, quer que continue? Tá, mas... quais são as novas regras do contrato? Porque nós fizemos uma lá atrás, na década de
de 90, né? Porque foi senão 90. o município fica refém de uma concessão, né? Pois é. Ainda que nós tenhamos que reconhecer todos os investimentos. Vamos fazer uma nova feitos ao longo licitação? desse tempo, Vamos fazer né? uma nova licitação. O que eu acho é o seguinte, Ivan. Abrir concorrência. Existe uma concessão, existe Tudo isso um precisa ser contrato, discutido. existe uma concessionária que é, inclusive, muito bem avaliada pela população porque presta serviços de boa qualidade. Era, hein? A conta d'água não é das contas mais caras. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Você não precisa dizer quanto você gasta com a sua conta de água. Agora, 12:18, nós vamos prosseguir aqui por mais alguns minutos. Mas pelo WhatsApp da Educadora, pelo 992225124, só responda a seguinte pergunta que eu vou lhe fazer agora. Claro, você vai colocar seu nome, vai colocar o seu bairro e vai dizer o seguinte: a sua conta d'água é mensal? A conta d'água da sua casa é maior ou é menor do que R$100? É uma pergunta que tem uma razão. Tem uma razão. Tem muita gente que paga tarifas muito inferiores a R$100 aqui em Limeira. Você concorda? Concordo. Inferiores até a R$50, você concorda? Não sei. R$50 não sei. Mas tem muita gente Eu aqui em pago Limeira. tarifa. A água da minha casa, moro numa casa até certo ponto grande. A família é pequena, somos em 3 apenas dentro de casa. Eu pago menos de R$100. Você paga menos de R$100 de água. R$100. Então, a Priscila Guial está dizendo aqui que paga menos do que R$100. A Mari Gonçalves paga menos do que R$100. Ela mora no Parque Hipólito. Em compensação, energia elétrica, eu pago 150. Pois é, eu pago mais de R$100 de energia elétrica e na minha casa só mora uma pessoa, eu. Pois é. E moram duas. Energia né? elétrica é muito mais cara nos do finais que a de, água. nos finais de semana. Quando minha namorada vem para cá, vem de São Paulo para cá. Mas mesmo assim o consumo não é absurdo, né? Agora, o consumo d'água, Ivan, outra coisa que eu acho errado, eu pago R$90 de água, diz aqui o Sérgio, a minha é mais de 200, diz o Adriano. Por que eu estou fazendo essa pergunta, Ivan? Porque eu acho que a concessionária pode cobrar uma taxa de religação, mas não no valor que ela cobra, Ivan. Então, essa é uma discussão. Por que cobra R$170 de taxa de religação? Porque é um custo fixo para todo mundo, não é? R$170. Se o carro da concessionária andou 20 quilômetros para cortar a água do cidadão, custa 170. Se andou 1 quilômetro, custa 170 também. Né? Por que custa 170? É outra discussão. Por isso que eu estou falando. Nós perdemos a oportunidade no governo Silvio Félix, em vez de ele renovar o contrato, muitos anos antes de vencer, deveria começar a discutir o contrato. Olha, nós vamos ter que fazer uma nova licitação. Bom, a Maiara mora no Parque Avenida, gasta mais de 100. O Marcelo, mais de 200. Então, mas a Deise, menos de R$50, mora no Parque Hipólito. A Marilene mora no Rubi, paga menos de 100. A Márcia Zanetti paga menos de 100, ela mora no Santina. O Marcelo Araújo tem 3 pessoas em casa. O que eu quero dizer... preciso saber o número de... O que eu quero dizer é o seguinte... Eu moro numa casa de 3 quartos, mas somos só em 3 pessoas na casa. O que eu quero dizer é o seguinte... Então a conta para mim, a conta de água para mim na minha casa tá boa. Nós não somos legalistas, dela, não. Nós somos pela lei. Nós achamos que a lei deve ser cumprida. A lei tem de ser respeitada. O Lamparina paga R$70. Quantos membros da família? Né? Ponto final. A lei é a lei tem de ser cumprida. Então é uma concessão pública. Por essa concessão pública, a concessão pública atende uma série de regras e a concessão pública, o contrato determinam que a taxa de religação tem de haver. Agora, o tamanho dessa taxa, Ivan, é que é desproporcional. Aqui está dizendo o Ovídio que a minha conta é menor do que R$100. Lê, por favor, o nosso WhatsApp, Ivan. Aqui, a Débora está dizendo que na casa dela são em 2 e pagam entre 50 e 70. Olha, tá... Menos de R$100. Tá de acordo. Nós somos em 3 e pagamos 80, eles são em 2 pagam entre 50 e 70. Tem mais gente aí na tela do WhatsApp tá proporcional. Dizendo quanto gasta. Aí a Kelly diz assim, vixe, minha conta tá cara, 143 pessoas. Pois é, em casa são 3 pessoas e nós pagamos 80.
Pois então, mas... Então eles devem estar tendo um consumo a mais. Mas pode ser que ela tenha, talvez, piscina em casa, um quintal maior, ou uma área da frente maior, um jardim. Lava o quintal todo dia. Lava o quintal todo dia. Ou então tenha muitas roupas para lavar. Eu não quero saber da vida de ninguém. Eu só quero um parâmetro para defender a minha tese de que a taxa da religação é muito alta. Então, vamos ficar no meio termo? A concessionária tem um contrato, pelo contrato tem que pagar a taxa de religação. Se não for paga a taxa de religação, a concessionária terá, segundo ela própria alega, prejuízo financeiro. Então, para não ter prejuízo financeiro, ela vai diluir esse valor na conta d'água, a conta d'água de todo mundo vai ficar mais cara. Muito bem. Agora, por que cobrar tanto, Ivan? Por que o valor é tão alto? Por que o valor ultrapassa R$100? Se grande parte das pessoas gastam menos de R$100 de conta d'água. E por que o senhor prefeito Mário Botion, que eu digo aqui repetidas vezes, é o prefeito dos ricos, não se furta de tomar atitudes impopulares quando a questão envolve os pobres? Por que o senhor Mário Botion não propõe uma discussão mais ampla? Por que o senhor Mário Botion não justifica o seu comportamento? A imagem dele já não é das melhores, sobretudo junto ao povo mais pobre, aquele que precisa do poder público. Por que é que ele faz esse tipo de coisa, Ivan? Porque ele não sabe fazer de outro jeito, Caio. Ele não sabe fazer. A gente não pode esquecer, eu não esqueço nunca isso, eu nunca vou esquecer. A pergunta que eu fiz para o Mário Botion aqui sobre o posicionamento político dele, que ele falou que ele não sabia onde é que ele se posicionava politicamente. E depois, para reforçar isso ainda, teve aquela gravação, né? Que ele disse... Como é que ele falou? O pobre sem farmácia da zona rural. Não. Aquela que ele falou. Eu perguntei sobre o posicionamento político dele aqui, numa entrevista com ele aqui, e ele falou que ele não sabia onde que ele se posicionava no espectro político. Ele não saberia dizer onde é que ele se colocava. E depois ele falou que, não me preparei para ser prefeito, como é que é? Foi a fala dele? Não me preparei para ser prefeito, eu estou preparado. Estou preparado, Eu não me preparei para ser prefeito, eu estou preparado para ser prefeito. Então, o Mário é um cara politicamente confuso. Aliás, vou pedir ao Gustavo que procure, está circulando na internet a fala, alguns atribuem essa fala ao redator da Dilma Rousseff, alguns dizem que é o irmão da Dilma Rousseff, é uma fala de um cidadão completamente confuso. Ele começa dizendo, o Brasil que eu quero, e aí ele não consegue se explicar. É mais ou menos como o discurso do Mário Botion. Fernando Hilário, se uma pessoa paga R$50 de água, ela tem um problema e fica 3 meses sem pagar, ela vai ter que pagar 150 de atraso e mais 170. Eu não sei se o valor é 175 de religação. Não é 168 reais. 168 reais de religação? A taxa de religação. Vai ter que pagar R$325, ela não consegue pagar nem os 50 por isso que estamos por falando. Mês. Se uma pessoa não tem R$50 para pagar a conta, como é que ela vai pagar 300? Por isso que nós estamos falando que a discussão não pode ser do jeito que eles estão fazendo, a discussão tem que ser outra. Olha aqui, um amigo aqui pergunta aqui, ó. Muito boa tarde, Caio e Ivan. Mas a concessionária pode diluir na conta de todos? Isso é constitucional? Mas ela não conta para ninguém, né? Ela pode. Ela pode diluir na conta de todos, desde que esteja isso previsto em contrato. Hoje o contrato entre o município, o contrato em quem que é? O município de Limeira e a empresa. O contrato é entre essas duas partes. O contrato diz que qualquer desequilíbrio econômico financeiro provocado por uma das partes, a outra tem obrigação de compensá-la por esse desequilíbrio econômico financeiro. Então, se a regra hoje é que quem teve a conta cortada vai pagar a religação, e nós queremos mudar, todo mundo vai pagar, não vai ter mais taxa de religação. Bom, mas aí eu tenho um prejuízo, então eu preciso incorporar isso como? Na tarifa. Quanto custa a religação por ano? Custa R$1 milhão. Então, todo ano eu preciso ganhar R$1 milhão a mais na tarifa para compensar esse valor nas tarifas. Ela pode fazer isso. Tem que ser negociado entre as partes e tal, e coisa e lousa. Tudo bem. Agora, isso tudo poderia ser revisto numa nova concessão. Uma nova licitação, aliás. Eu acho que isso tudo poderia ser revisto até agora, Ivan.
O prefeito deveria chamar a concessionária e dizer o seguinte: eu respeito a lei, eu respeito o contrato, mas esse valor que vocês estão cobrando da religação é absurdo. Essa é uma outra discussão. É absurdo. É uma outra discussão. É absurdo. Por que está se cobrando esse valor? Precisa explicar para a sociedade. Mas isso é um valor que foi determinado lá atrás, quando do contrato. Por isso que eu falo, o Silvio Félix errou, mas pisou na bola tremendamente quando ele renovou o contrato sem discutir. Por que ele renovou 14 anos antes, na calada da noite, sem discutir com a sociedade? Tinha que discutir depois de 30 anos de contrato, que era o prazo, não era isso? A renovação. 30 anos. Opa, está chegando o prazo de renovar. Vamos discutir de novo isso aí? Vai ser do mesmo jeito que está? Onde é que a gente altera? Por exemplo, essa questão da taxa de religação. Está cobrando 170 pau de taxa de religação, não pode ser mais barato? Vamos discutir isso no contrato. Mas não, o Silvio renovou o contrato do jeito que estava. O Gustavo achou... Daqui a pouco nós vamos exibir o irmão da Dilma Rousseff falando, mas o fato é o seguinte, Ivan, eu não sou contrário à concessão da água em Limeira. Aliás, acho que o Jurandir Paixão fez bem em conceder o serviço de água aqui de Limeira, na época, para Águas de Limeira, em 1994. O problema é como as pessoas fazem isso, né? As pessoas não, vírgula, como os políticos fazem isso, né? Como é que o Jurandir conduziu isso à época? Já foi um problema, né? Foi mal explicado na época. Por que é que o Silvio Félix renovou? Foi mal explicado. Como é que ele renovou? Né? Então você é contra a concessão da água aqui de Limeira? Não, não sou contra. Eu sou a favor a tudo que você puder privatizar. O Ivan sabe disso. O Ivan é um estatista, eu não. Eu sou privatista. Nessa questão da água, principalmente, sou contra. Eu acho que tem que privatizar tudo. Sou contra. Não existe nada, absolutamente nada, que a iniciativa privada não faça melhor do que o poder público. Então eu sou a favor de privatizar tudo. Eu sou a favor de desinchar a máquina. A iniciativa privada faz melhor que o Estado. Veja o transporte coletivo aí que é privatizado, veja. Não, o transporte coletivo aqui em Limeira é municipal. É municipalizado. Como municipalizado? O transporte coletivo. É uma empresa aqui, municipal? Agora é. Não. Opa, é uma empresa particular. O Mário Botion fez intervenção no transporte coletivo. É uma empresa particular sob intervenção. Intervenção que eu chamaria de encampação. Porque o Mário Botion pegou tudo de porteira fechada e quem está tocando é ele. O que vai dar isso eu não sei. Não, nem ele sabe. Já faz um ano que ele fez essa bobagem e ninguém sabe. Muito menos ele o que vai acontecer no futuro. Porque é um problema que ele não irá resolver. Em 4 anos é certo que ele não irá resolver. Mas dá para você falar alguma coisa sobre a intervenção. Ele está saneando a empresa, porque o que tem falado aí, eu tenho lido, né? Eu tenho lido entrevistas que o seu Rodrigo Oliveira deu para a imprensa, o próprio Mário Botion falando para a imprensa sobre a situação da intervenção, próprio interventor, dizendo que estão pagando todas as contas, o passivo trabalhista, né? Não é isso? Quais contas? Passivo trabalhista. Quais contas? Passivo trabalhista, por exemplo, disseram que liquidaram tudo, que está tudo certinho, passivo trabalhista já não existe mais. Disseram outro dia. Eu não acredito. Eu li outro dia isso na Gazeta. Alguém falou. Eu não sei, eu não lembro só se foi o interventor que falou isso, ou se foi o Rodrigo Oliveira, ou se foi o prefeito. Mas alguém falou: olha, o passivo trabalhista já não existe mais. Eu não acho possível que ele tenha saneado em um ano. Mas se ele está, ele vai, o Caio, se isso é verdade o que eles estão falando, a gente não sabe, né? O transporte coletivo sempre foi uma caixa preta, a gente não sabe. Mas vamos supor que seja verdade o que eles estão falando, que eles estão saneando a empresa. Eles vão entregar uma empresa saneada para o seu proprietário, com todas as dívidas quitadas, e ainda vão tomar um processo. Né? Porque dificilmente o cara perdeu, o cara não deixou de ter lucro. O município será processado pela aviação limeirense. O cara deixou de ter lucro. Um dia essa bomba estoura. É líquido e certo. Um dia essa bomba estoura. Sanear a aviação limeirense em um ano, acho impossível. Acho impossível. Mantê-la funcionando, aí me parece razoável. Me parece razoável que ele esteja pagando em dia a manutenção dos ônibus, pagando em dia os salários, recolhendo os tributos, aí é muito possível, né? Porque toda a receita fica para a prefeitura, o interventor é quem administra, e aí sim eu acho que o prefeito está pagando todas as contas em dia da aviação limeirense. Agora, não sei, por exemplo, se está pagando parcela de leasing,
parcela de financiamento. Não sei se está pagando dívidas passadas. Está pagando, porque senão ele perde os ônibus. Não sei se ele está pagando, porque senão ele perde os ônibus. A questão ônibus. trabalhista é uma dúvida que eu tenho. Não teve um contrato? Não teve agora um financiamento lá, que eles foram se acertar lá? Teve um financiamento, eles iam perder. Eles já perderam. O banco ia tomar 12 ônibus da empresa. Na verdade, a empresa, a dona da aviação Limeirense, ele está saneando a empresa. 8 ônibus. Ele está saneando, Mário Botion está saneando a empresa. Ele vai entregar a empresa saneada para o proprietário. É isso que ele está fazendo. O que é uma empresa saneada, Ivan? Sem dívidas. Ele vai pagar todo o passivo livre de passivo trabalhista, livre das dívidas. Ele vai sanear a empresa. Mas nem que ele fosse Jesus Cristo. Mas o proprietário vai continuar na justiça, porque o proprietário não teve lucro. Nem que ele fosse... Ele ganhou uma empresa saneada, mas não teve lucro. Ivan, você tem que analisar patrimônio da empresa, patrimônio líquido da empresa, quanto a empresa tem de dívida, o passivo fiscal, passivo trabalhista. Sim, há uma série de coisas que devem ser analisadas. Mas eles estão dizendo que eles estão pagando. Eles falaram isso aí, eu li em entrevistas isso aí, na Gazeta, eu li. Eu não lembro quem falou, se foi o interventor, se foi o Rodrigo ou se foi o prefeito. Mas eu li isso na Gazeta 2 vezes, que o passivo trabalhista estava saneado. Eu acho possível que eles mantenham a empresa rodando como está. Eu acho possível que eles paguem as contas da aviação limeirense em dia. Eu acho possível que eles não criem novas dívidas e ponto final. Agora, pagar todo o passivo da aviação limeirense em um ano... É o que eles estão falando. Não, Mário. Nem Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo, claro que sim, né? Mas como o Mário não é Jesus Cristo, é impossível. É o que eles estão falando. É impossível. Pois então, vão devolver a empresa pro cara sem saneá-la, ou então o negócio de transporte coletivo é o melhor negócio do mundo. Com problemas e o cara sem lucro. Ou o negócio de transporte coletivo é o negócio mais lucrativo do mundo. Mas pelo que tem de esquema em transporte coletivo aí Brasil afora, como é que é o nome do cara Barata lá do Rio de Janeiro? Que é assim com o Gilmar Mendes? Pois é, Ivan, mas a gente não estava falando sobre isso, né? O papo descambou para o transporte coletivo, a gente estava falando da água, né? Descambou. O papo aqui descamba para todo lado. Não, eu estou recebendo, olha, aqui o amigo Rogério, lá de Iracemápolis, está dizendo o seguinte, que lá em Iracemápolis a prefeitura tinha intenção de passar para a Sabesp, mas o povo não estava muito de acordo e a Câmara, que é a maioria da oposição, rejeitou a proposta. E eu acho que Iracemápolis fez bem, porque essa tal de Sabesp, onde ela pôs a mão aqui no estado de São Paulo... É só reclamação, é uma das tarifas mais altas do estado de São Paulo. Eu acho que o povo fez mal, eu acho que tem que privatizar. Tem que privatizar. O melhor modelo fez bem. É o da privatização. Agora, como é conduzida a privatização? Essa é a pergunta. Que tem que privatizar, não tem dúvida. Não há nada que o poder público faça melhor que a iniciativa privada. A iniciativa privada faz tudo melhor. Agora, tudo, absolutamente tudo. Vejam as estradas desse país, veja a telefonia desse país, veja tudo. Imaginou se nós estivéssemos na mão da Telesp ainda hoje? E a internet? E a internet sem fio? E a internet de banda larga? Né? Imaginou se nós estivéssemos nas mãos, né, da Telesp, ou então do Banespa, né? Aliás, o Banespa fez com que o Estado de São Paulo do PMDB, do Quercia e do Fleury, quando foi entregue o Estado de São Paulo ao PSDB do Mário Covas, grande estadista Mário Covas, faz uma falta danada na política, sobretudo a de hoje, o Banespa tinha uma dívida maior que a do México. Por isso que o Banespa foi vendido. O escândalo do Banespa, da privatização do Banespa, até agora não foi contado e certamente jamais será contado para o povo. O escândalo da privatização do Banespa. Abafaram. Bom, nós encontramos o discurso do irmão da Dilma, ou a gente pode atribuir esse discurso ao irmão do prefeito, né? Porque o Mário Botion, a Dilma e esse cidadão que vai falar agora... eles são muito parecidos em termos de discurso, de retórica. Vamos ver. Ele chega, ele é confuso até para chegar. A hora que ele chegar, a gente publica. Pronto, vamos ver. Histórico, né? Viu que eu ia fazer esse vídeo agora e falando sobre o Brasil que eu quero para mim. Estou inspirado aqui nesse parque. O Brasil que eu quero para mim é isso aí, é que esse Brasil que a gente consiga ver que também, né? De uma hora para outra as coisas. É esse Brasil que todo mundo realmente vê que... Pra que esse negócio? Ficar se coisando? Aí depois, porque não sei o que mais. Olha o trenzinho passando aqui, ó. O trenzinho. Tem ninguém, só a mulher mesmo. E o Brasil, continuando aqui, o Brasil que eu quero é esse Brasil que você consiga realmente entender que de uma hora pra outra, né?
É um Brasil que a gente tá lá, mas também não vai por causa disso, por causa daquilo outro. Eu acho que é o Brasil que a gente precisa, que esse Brasil que a gente consiga realmente colocar as coisas e depois não ficar com o negócio, porque não sei o que, não sei o que. Então é isso aí, é esse Brasil que realmente todo mundo pode dizer que tá que pariu. Sou brasileiro, é isso aí. Entendeu? Entendi esse cara. Entendeu? Esse rapaz aí dava pra um bom deputado, hein? Puxa Esse vida. cara ensinou a Dilma a falar e acho que ele ensinou o Mário Botion a falar também, né? Esse dava pra um bom deputado. Põe mais uma vez, pra ver se você entende alguma palavra do que ele disse. Eu entendi puta que pariu. A puta que pariu também entendi. Também entendi. Mas esse foi o professor de oratória da Dilma Rousseff e aproveitou e deu aulas também pro Mário Botion, depois que ela recebeu o impeachment, né? Porque é isso que nós entendemos deles quando eles falam, tanto Dilma quanto o Botion. Vamos ouvir. Ouvir e ver, né? Lá os meus históricos, né? Viu que eu ia fazer esse vídeo agora falando sobre o Brasil que eu quero pra mim. Estou inspirado aqui nesse parque. O Brasil que eu quero pra mim é isso aí, é que esse Brasil que a gente consiga ver que também, né? De uma hora pra outra as coisas. É esse Brasil que todo mundo realmente vê que... Pra que esse negócio? Ficar se coisando? Aí depois, porque não sei o que mais. Olha o trenzinho passando aqui, ó. O trenzinho. Tem ninguém, só a mulher mesmo. E o Brasil, continuando aqui, o Brasil que eu quero é esse Brasil que você consiga realmente entender que de uma hora pra outra, né? É um Brasil que a gente tá lá, mas também não vai por causa disso, por causa daquilo outro. Eu acho que é o Brasil que a gente precisa, que esse Brasil que a gente consiga realmente colocar as coisas e depois não ficar com o negócio, porque não sei o que, não sei o que. Então é isso aí, é esse Brasil que realmente todo mundo pode dizer que tá que pariu. Sou brasileiro, é isso aí. Porque não sei o que, ele faz aquele gesto, né, do artilheiro que faz um gol, do Eli Correia, né, do oi, gente. E não sei o que, não sei o que. Tô inspirado aqui no parque. Não sei o que, não sei o que. Esse parque aqui me inspirou, tô inspirado aqui no parque. Olha aqui, Caio, voltando à questão da água. Olha aqui a mensagem que a gente recebeu. Acho que ele ensinou o Wagner Barbosa também a fazer discurso. Ensinou o vereador Wagner, o prefeito Mário. Nossa. E a ex-presidente Dilma Rousseff. Meu Deus. Meu nome é Sérgio. É uma versão às avessas do Reinaldo Polito. Tenho uma loja e fico sozinho na loja. E pago 90 pilas por mês de água. Eles falam que comércio tem que pagar o dobro da água. Não sei responder. Se o comércio pagar mais, os pagamentos. Não, eu também não sei como é que é. Eu não conheço esse contrato aí que foi feito entre o município e a empresa. Eu não sei se o comércio tem que pagar mais. Mas ainda assim, é menos que a religação, não é? Não, mas para quem fica sozinho numa loja e paga 90 pau por mês, meu... Eu não sei que tipo de loja ele tem. Tem coisa errada aí, não é possível. Se for uma loja de plantas, consome muita água. Se for uma loja de animais, consome muita água. Se for um açougue, né, tem que ficar sempre muito limpo. Né? Não, mas enfim, todas essas são questões que... Tem aqui gente falando que gasta mais de 50, mais de 100. Tem gente falando que gasta 400 de água. Tem uns negócios desproporcionais aqui. Pode ser vazamento, pode ser tal. Mas também pode ser que a gente tenha que fazer uma revisão no contrato. Rever esse contrato depois de 30 anos. É porque foi de 92... 92? Foi 92? 94. Foi aprovado na Câmara em 92, quando morreu o Senna. Não, em 94 morreu o Senna. Você não morreu em 94? 94. Então... Há 24 anos. Então, já ia completar 30 anos. Já estava na hora de a gente começar a discutir isso. Né? Mas não vai haver essa discussão. E quando o prefeito, com unhas e dentes, defende a empresa, a gente fica um pouco assustado. Não que o prefeito esteja completamente errado. É que o jeito de fazer não pegou bem, né? A atitude dele foi correta no sentido de dizer... eu não vou penalizar todo mundo por conta... Pois né? Porque todo mundo pagaria, né? Pois é, mesmo quem paga em mas dia, ele deveria colocar essa discussão para a sociedade. Falar, tá bom, você viu como o comportamento dele como é que deveria ser? Qual deveria ser a reação dele em relação à Câmara Municipal? Porque foi a Câmara que aprovou. A proposta é da Lu, mas foi a Câmara que aprovou. Qual deveria ser a reação dele dentro da Câmara? Câmara, escuta, isso vai implicar num aumento da tarifa. Todo mundo vai pagar. Será que a sociedade quer isso? Deveria perguntar Mário Botion para a Câmara. Será que a sociedade quer isso? Vocês perguntaram para a sociedade se a sociedade quer isso? Não, vocês não perguntaram? Então eu vou perguntar. Sociedade, vocês querem que seja assim ou querem que seja assado? E não estabelecer esse cabo de guerra com a Câmara, ele com a Câmara, sem perguntar para nós o que nós queremos. É esse o tipo de comportamento de político brasileiro que não cabe mais, gente, no século XXI. Isso era no passado, que eles empurravam tudo goela abaixo, né?
E nós éramos uma espécie de índios, uma tribo de índios. Índios que são tutelados pelo Estado. O Estado tutela os índios, né? Nós não, nós somos capazes de dizer o que a gente acha, o que a gente pensa em relação a cada coisa. Não precisamos do Estado dizer para nós o que nós queremos. Nós, aliás, muito pelo contrário, nós é que devemos dizer para o Estado o que nós queremos. Mas, enfim, nós temos esse tipo de político aqui, né? Meu caro Ivan, vendo você bem e saudável, eu fico, mais uma vez, muito feliz e desejo a você um almoço tão agradável quanto o restante do dia. E a gente se encontra amanhã de novo aqui. Meu... Lidl. Meu amigo inoxidável e Helps e Batráquio. Muito obrigado. Um abraço a você e a todos os amigos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, educadora.